Olá, hoje o RDTV recebe a médica ginecologista e obstetra Caroline Pacola para falar de um assunto que já foi abordado aqui, mas que a gente precisa compreender um pouco mais: a presença de doulas nos partos, que agora é garantida por uma lei estadual. Obrigada pela sua presença, doutora. Eu sei que a senhora está vindo aí também de um trabalho extenso, né, na madrugada. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. Até foi uma indicação do deputado que propôs esse projeto de lei, né, que a gente continuasse a debater esse assunto para esclarecer melhor, né? Como é que é feito esse trabalho nos hospitais com as doulas? Como é que é integrado na equipe esse trabalho? Os hospitais já aceitam bem a participação dessa profissional durante o trabalho de parto. Principalmente os hospitais privados não oferecem nenhuma resistência. Para os hospitais públicos, às vezes a questão de espaço mesmo, às vezes não consegue comportar esse profissional, mas reconhecidamente é um profissional que auxilia muito a mulher durante o trabalho de parto. Então, isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que a presença de doulas, oferecendo o apoio psicológico para a mulher durante o trabalho de parto, melhora uma série de parâmetros durante o trabalho de parto, facilita e faz com que a experiência do parto seja muito mais positiva para a mulher, quando ela é acompanhada por um profissional preparado para auxiliá-la neste momento. A gente diz que as doulas sempre existiram, né? Mas antes não era uma profissão, né? Sempre era uma mãe, uma amiga, uma tia que teve uma experiência interessante de parto e que se voluntariamente se colocava à disposição de outras mulheres para auxiliá-las durante o trabalho de parto. Mas hoje já existe isso como profissão e cursos de preparação de profissionais para auxiliar as mulheres durante o trabalho de parto. Aqui em Cuiabá, então, já existe esse tipo de oferta, de cursos, de preparação, para que uma profissional, de repente uma mulher que tenha uma boa experiência, ela possa se formar como doula? Sim, existem cursos. Não é reconhecido como um profissional de saúde, não é um profissional que presta assistência tecnicamente ao parto, mas existem cursos de preparação para que ela seja mais habilitada a auxiliar a mulher durante o trabalho de parto. Em que momento a mulher pode buscar o trabalho de uma doula para acompanhá-la? Porque ela não entra exatamente somente aqui naquele momento final que é o trabalho de parto, né? Não, ela pode buscar durante a gravidez mesmo, né? Durante o pré-natal, né, vendo que é uma gestação de baixo risco e que na grande maioria das vezes pode evoluir para um parto normal, a presença da doula é essencial. Mas até quando ela não pode ter um parto normal, ela pode ter assistência de uma doula durante a gravidez e no pós-parto, no auxílio com a amamentação. Né? A doula, ela seria a parteira de antigamente ou não? Não. A parteira é uma profissional habilitada para prestar assistência ao parto. E hoje nós temos parteiras profissionais, que são geralmente enfermeiras obstetras ou obstetrizes, que fazem papel de assistência ao trabalho de parto. A doula não. Ela não faz nenhum procedimento médico. Ela só faz o apoio psicológico e auxilia com exercícios e massagens para fazer com que o trabalho de parto seja mais fácil, mais confortável. Existem algumas situações, alguns casos até divulgados na internet, de mulheres que optaram por fazer, por exemplo, um parto domiciliar, né, um parto em casa, né, com apenas um acompanhamento de uma doula. Quais os riscos desse tipo de parto? Muitos riscos, né? A doula, como eu disse, não é um profissional habilitado para prestar assistência ao parto. O parto domiciliar no Brasil tem sido acompanhado geralmente por enfermeiras obstetras ou obstetrizes. Existe uma série de discussões a esse respeito. Não vou entrar no mérito, eu particularmente não concordo. Eu acho que os hospitais hoje estão cada vez mais preparados para oferecer um parto com conforto, sem tanta intervenção e com toda a segurança que o hospital pode oferecer para o atendimento de parto, já que o parto é uma situação com uma gama variada de possibilidades de
riscos e complicações. Então, fazer um parto no ambiente domiciliar realmente tem que ser algo muito bem planejado. Isso é feito em alguns países do mundo, a Holanda, a Inglaterra, tem serviços bem organizados para parto domiciliar. Geralmente as mulheres elas são selecionadas para ter parto domiciliar, não é quando ela quer, realmente é uma seleção feita durante o pré-natal, com mulheres de baixíssimo risco e com acesso muito fácil a um serviço de saúde, o que não é a nossa realidade aqui no Brasil. Então, realmente o parto domiciliar oferece um risco a mais. E quando feito, ele tem que ser acompanhado por uma profissional de assistência ao parto, não somente por uma doula. Até, inclusive, eu mesma vi um vídeo aí, na verdade, até um testemunhal, né, de uma mãe jovem que não tinha risco nenhum na sua gravidez, teve um pré-natal muito tranquilo, enfermeira. Ela era muito naturalista, então durante todo o processo, né, de gestação, e ela buscou muitas informações, estudou, se preparou e fez esse trabalho do parto domiciliar acompanhado por uma doula. E ela mesma diz que, assim, ela sabia que havia situações que poderiam ter algum problema, tal, mas aqui no caso dela não tinha nenhuma indicação. E no fim das contas acabou que ela teve uma complicação, o filho dela veio a óbito, foi ressuscitado com um atendimento de SAMU e acabou ficando com lesão. Né? Pode acontecer também uma situação dessa que a mulher, de repente, ela é jovem, ela tem todas as condições possíveis de ter um parto natural, até tecnicamente, né, para ser feito em casa, com a natureza trabalhando, como se diz muito, né? Mas de repente, na expulsão, numa última situação, haver uma emergência e ela precisar de algo rápido para esse atendimento? Sim, isso existe. E essas emergências podem acontecer tanto com a mãe como com o bebê. É por isso que não recomendamos o parto domiciliar. Geralmente, quando ele é feito, e essa paciente também viu o depoimento, não era só acompanhada por uma doula, ela tinha uma equipe de enfermeiras obstetras acompanhando, mas mesmo assim, com toda essa equipe, com vários equipamentos, mesmo assim, existem situações de urgência durante o parto que precisam de atendimento muito rápido. Então é por isso que nós recomendamos que o parto seja feito em ambiente hospitalar, que qualquer emergência possa ser tratada rapidamente para garantir o sucesso do parto. E quando a gente fala de sucesso do parto, é com o melhor de bem-estar para a mãe e para o bebê. A presença de um pediatra para recepcionar o recém-nascido é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, então não se recomenda que os partos sejam assistidos sem um profissional capacitado para fazer a reanimação neonatal adequada. Então, a mulher que ela quiser, de repente, tentar se preparar para um parto natural e quiser buscar uma doula, que tipos de cuidados ela tem que ter para escolher uma profissional ou uma pessoa, que já que ainda não é uma profissão, né, mas uma pessoa correta para acompanhá-la na gestação e no parto? Eu acho que o primordial é ela buscar essa profissional com o intuito de auxiliá-la durante o trabalho de parto. O que existe no Brasil hoje? Os grupos que formam as doulas, às vezes têm um posicionamento muito radical em relação ao parto. Porque por muitos anos no Brasil, ou se ofereceu um parto normal muito sofrido, ou uma cesariana. E principalmente no setor privado, a cesariana passou a ser oferecida pelos obstetras sem indicação médica adequada e muitas vezes fazendo com que a mulher acreditasse que fosse a melhor opção de parto para ela, sem que realmente fosse. Então, infelizmente, isso ainda existe. E esse movimento de doulas em busca pelo naturalismo, às vezes acaba sendo um pouco radical e fazendo com que as mulheres se sintam inseguras com os médicos e mais seguras com o pensamento de uma doula. E as doulas não têm o conhecimento médico. Elas leem, né, afinal de contas, a literatura médica hoje está disponível na internet, mas às vezes elas têm algumas informações
direcionadas, e que se essas informações forem dadas para a mulher somente com essa visão, a mulher pode acreditar que realmente o parto é sempre muito lindo, sem risco nenhum, e essa não é a realidade. Então, acho que o melhor é a mulher conseguir se colocar num meio termo, procurar um profissional que ela realmente confie em relação às condutas médicas, para que ela não precise escutar a doula em relação à parte técnica do parto, né? Que a doula esteja lá para oferecer o cuidado, o apoio emocional, psicológico, o auxílio físico durante o trabalho de parto, mas não para oferecer a informação técnica que ela precisa para ter as melhores escolhas para o parto. Essa informação tem que ser médica mesmo, né? E ela tem que buscar um médico que ela confie e que saiba que não vai levá-la para uma cesariana sem necessidade. Em Cuiabá já existem, inclusive, muitos profissionais de fisioterapia que estão se especializando, né, como doulas e ajudando aí nesse trabalho, né? Sim. Seria uma alternativa? Eu, particularmente, prefiro. Tem 2 fisioterapeutas que acompanham o nosso trabalho. E como são profissionais de saúde, elas têm uma atenção especial com relação a isso e não interferem na parte técnica e médica. Então, acho que isso é essencial. A doula tem que fazer o trabalho como doula, né? E quando ela faz o trabalho como doula, ela auxilia muito o trabalho de parto, auxilia muito a equipe médica, auxilia muito a mulher. Quando a doula tenta fazer esse serviço de colocar a mulher em situação de medo do que possa ser oferecido para ela durante o trabalho de parto, isso gera um desconforto com a equipe médica. E é ruim porque a mulher ela tem que se sentir segura com quem está prestando assistência ao parto, né? Porque a insegurança até atrapalha o trabalho de parto. E as profissionais de fisioterapia realmente focam no cuidado com a mulher, não interferindo na parte médica de técnica de assistência. Sem contar que elas utilizam o conhecimento de fisioterapia para preparar a mulher em relação a posições que facilitam o trabalho de parto. E eu tenho uma experiência maravilhosa com os profissionais de fisioterapia que atuam também como doulas. Que bom, de repente a partir de todo esse debate, dessa legislação que é estadual, se consegue direcionar aí até para profissionalização mesmo, mas também com requisitos objetivos, né? De repente até que as doulas elas possam buscar aí um conhecimento mínimo, talvez, de saúde, até para não fazer essa interferência, né? Eu acho que o principal é ela não interferir. Tentar deixar a mulher o mais tranquila possível e não interferir na parte médica. Mas eu achei a legislação muito interessante, porque eu acho que tem algumas mudanças na assistência ao parto que só vão conseguir ser feitas com legislação. Foi assim com a presença do acompanhante, então por muito tempo as mulheres ficaram sozinhas para dar à luz e isso gerava uma insegurança, uma insatisfação muito grande por parte das mulheres. E nós, da equipe médica, tínhamos uma resistência grande com a presença do acompanhante e depois que isso virou lei, nossa, melhorou muito para nós também. É excelente quando a gente tem a participação de um acompanhante de livre escolha da mulher. Isso não nos atrapalha, pelo contrário, só ajuda e ajuda também a mulher durante o trabalho de parto. A legislação das doulas também, então, está vindo para melhorar e eu acho que para ficar perfeito, a gente precisaria de leis que obrigassem os hospitais a oferecer técnicas farmacológicas de alívio de dor eficazes, que é o que existe nos países desenvolvidos. Então, diferente dos Estados Unidos e da Europa, que as mulheres não têm medo do parto, no Brasil as mulheres ainda têm muito medo da dor do parto, porque em muitos serviços não tem o oferecimento de técnicas eficazes para alívio de dor. Então, em muitos lugares, as mulheres, às vezes, sofrem muito para conseguir ter um parto normal. E eu acho que esse vai ser o passo essencial para ajudar a mudar a cultura no Brasil de que o parto normal é muito difícil, a mulher precisa de muita coragem. E não precisa sofrer, né? Ela precisa de informação
saber que existem técnicas de alívio de dor extremamente eficazes e que se ela tiver no limite de dor, vai ser oferecido alguma analgesia farmacológica que faça com que ela fique quase sem dor. Então isso é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa e nos países em que a taxa de cesarianas é muito baixa, porque as mulheres sabem que existem e sabem que vai ser ofertado algum alívio de dor caso elas se sintam no seu limite. E aí a cesárea vai ser realmente para quando for a indicação, quando for necessário, né? A cesariana é uma cirurgia de grande porte que oferece mais riscos para a mãe e para o bebê e que só deveria ser feita realmente quando o parto vaginal não é possível, o que é uma exceção de 10 a 25% das mulheres realmente precisam dela. Mas infelizmente no setor privado a quantidade de mulheres que conseguem o parto vaginal é muito menor do que isso. Né? Ok, doutora, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Espero que ajude muitas mulheres que estão aí cheias de dúvidas, né? Obrigada a vocês. Um instantinho, vamos encerrar aqui conversamos com a doutora Caroline Pacola, médica, ginecologista e obstetra, trazendo aqui informações, esclarecendo dúvidas sobre a presença da doula no parto, né? Uma profissional que agora tem garantia em Mato Grosso, uma garantia legal que ela possa estar presente em todos os hospitais públicos e privados. E aí foi muito importante ela falando que é fundamental o trabalho que essa profissional faz junto às gestantes, né? Mas também trouxe aí esse alerta. A doula, ela não é uma parteira, ela não é também uma profissional de saúde que vai fazer tecnicamente, ajudar no trabalho de parto, né? É aquela que vai trazer um apoio psicológico, vai trazer uma preparação para a mulher. Então, é importante que você saiba disso para você, de repente, escolher, né? Você que está iniciando aí a sua gestação e quer esse trabalho, escolher uma doula para acompanhar você. Em Cuiabá existem muitas fisioterapeutas, né? E a doutora Caroline aqui então falou que é um trabalho diferenciado justamente porque elas têm esse conhecimento e não interferem no que é o trabalho do médico, do obstetra, até do pediatra. Então, convido você a compartilhar essa entrevista que fica disponível no site RD News, no YouTube e no Facebook. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.